Hoje a nossa conversa é com uma voz que tem incomodado, mas no melhor sentido da palavra. Ela tem apenas 24 anos de idade e mais de 150 mil pessoas no LinkedIn conectadas às ideias, provocações e reflexões que ela compartilha com a propriedade de quem já tem experiência o suficiente para dizer a que veio. Head de RH, especialista em gestão de talentos, neurodiversidade, diversidade geracional, LinkedIn Top Voice, mas o que realmente faz dela uma presença tão potente é a coragem de dizer: idade não define capacidade, não define talento, não define valor. Neste episódio, a gente vai conversar sobre etarismo, mas não só aquele que atinge os mais velhos, mas também aquele que silencia, subestima e rotula os mais jovens. É sobre como fazer da diversidade de idades não um problema, mas um motor de inovação. Porque no Age Free World, a gente acredita numa coisa simples e radical: toda idade conta. Desde esse lugar, seja muito bem-vinda, Letícia Berger. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente falando do assunto que eu mais gosto, como você mesmo falou, de colocar lá na rede, né? A idade é apenas um número, é algo que eu venho dizendo aí desde de quando eu comecei a escrever para fazer os desabafos da minha vida de estagiária, e a gente está vendo cada vez mais isso, mais essa necessidade da gente falar, às vezes até o que é óbvio, novamente ali, de outro ângulo, para que as pessoas entendam um pouco mais da perspectiva de quem é Gen Z, o pessoal aí da geração Alpha que está chegando agora, tem sobrinhos também da geração Alpha. A gente parece quase a mesma coisa, mas não é. Então, eu sinto que cada vez mais é necessário que tenham pessoas que falem abertamente, livremente, e deem a sua perspectiva sem enfeitar, sem glamorizar e tudo mais. E falando em rede, você construiu, Letícia, uma audiência enorme antes de completar 25 anos. Em que momento você percebeu que precisava e podia ocupar esse espaço de fala? Como é que foi esse estalo, se é que teve um estalo? E o que aconteceu nesse processo para você chegar, né, num lugar tão potente e ser tão respeitada ainda tão jovem? Olha, eu ainda me pergunto, o que aconteceu aqui às vezes? Se eu falar para você que eu entendo totalmente o processo que levou a isso, eu estaria mentindo, mas eu acredito que é exatamente o fato de eu não estar 100% consciente, estar 100% autêntica e trazendo uma vivência ali, que nem eu falei, que não tem o glamour, que é realmente as palavras cruas, que é falar dos sentimentos e de uma maneira tão aberta de assuntos que ainda são considerados pela sociedade como tabus, muitas vezes, como saúde mental, relação tóxica de ambiente de trabalho e tudo mais. Isso tenha contribuído para que as pessoas se identificassem. Talvez o que as pessoas procurem quando elas abrem uma rede social como o LinkedIn não é só uma distração, é entender que talvez a realidade dela é a realidade de várias outras pessoas. E quando eu entrei no LinkedIn, pelo menos eu me senti assim, em outras palavras, uma porcaria. Parecia que o mundo estava correndo a 200 por hora e eu era a 10%, a 10 por hora. Então, assim, era um sentimento de faltar identificação, faltar em quem eu me espelho, quem eu quero me tornar. Será que eu tenho capacidade de chegar lá? Então, quando eu comecei a escrever, foi num lugar mesmo genuíno de, cara, o que é isso? O que a gente está fazendo? Porque se tem rede para a gente ser totalmente hipócrita e fazer de conta que a vida está uma maravilha, já tem o Instagram, já tem o Facebook, já tem inúmeras redes para fazer isso. Será que o que as pessoas precisam são fantasias, ou elas precisam se sentir compreendidas, ou elas precisam de uma rede de apoio de verdade? Isso que para mim é o networking. O networking é uma rede de apoio, de certa forma, e eu digo que essa minha caminhada pelo LinkedIn me apresentou e me presenteou com pessoas tão diversas, pessoas de todas as idades, pessoas que contribuíram
tanto para que eu me tornasse uma pessoa e um profissional melhor, e isso só aconteceu porque eram pessoas genuínas também, não eram pessoas que ficavam... muitas vezes como RH aparecia na minha rede e eu morria de dar risada às vezes. Desligamento humanizado. Nossa. Existe. Nossa, Cara, até a expressão é horrível. Você desliga uma pessoa como tira da tomada? Desligamento humanizado. Quantas vezes eu vi esse mesmo post de a pessoa que está sendo desligada, o mundo dela está desabando, as pessoas precisam entender isso. E ganhar um balão e uma caixa de bis não vai resolver o problema. Então, quando eu comecei a escrever, veio muito desse lugar de indignação e veio muito de sentir que além do sistema, porque a gente acaba de sair da escola, da faculdade, e a gente é sim reprimido em escola e faculdade. É dito que você só pode ser de certa forma, porque dessa forma é a fórmula do sucesso. A vida inteira tem pessoas dizendo para mim como eu deveria ser. E esse foi o meu primeiro impacto de quando eu cheguei como estagiária. Novamente, alguém não só me ditando como eu deveria ser, mas como eu deveria agir e como eu deveria me sentir. E aí eu meio que, ok, se eu tô me sentindo dessa forma, alguém lá fora deve estar se sentindo também. E se uma pessoa não falar, ninguém mais vai falar, porque você puxa um movimento. E aí eu postei despretensiosamente e continuei compartilhando. Então, a minha jornada desde estagiária até head está registrada no LinkedIn de forma que os textos, às vezes eu pego para ler os textos antigos e eu vejo qual que foi a evolução, porque quando você é jovem, você é muito energético e você quer tudo a ferro e fogo, e hoje eu tenho a tranquilidade, essa batalha vale, essa não vale, e é isso que eu tento passar para quem é jovem, mas também para quem não é. O que se passa na nossa cabeça? E isso tem conquistado cada vez mais audiência, porque o dilema hoje é como fazer essa conexão intergeracional. Como a gente vai colocar dentro do mesmo ambiente de trabalho 4 gerações diferentes? Como que isso vai impactar de forma positiva ou negativa a companhia? Então, tem muita gente me seguindo para entender. Talvez seja uma luz eu saber como essa geração pensa, para entender como que eu posso fazer dentro do meu ambiente. Ou até mesmo me seguindo para, cara, eu me sinto assim, que bom que eu não sou a única que passa por coisas ruins, terríveis no mercado de trabalho, que sofre com o mundo corporativo, porque o mundo corporativo é uma floresta, né? A gente fala. Aproveitando as perguntas que você colocou, você está se entrevistando, porque eu vou colocar suas perguntas aqui para você mesmo responder, né? Bons hábitos. Como realmente, o que você tem aprendido ou já aprendeu, o que você está descobrindo que ajuda para que essas 4 gerações, né, de verdade, né, você tem os baby boomers, X, Y e os geração Z, né, os Y, já estão trabalhando na mesma organização. O que tem contribuído para que essas 4 gerações de alguma forma consigam cooperar e produzir resultados melhores estando juntas, uma vez que elas já estão? E nem sempre, né, porque no passado aquela pessoa mais velha, que é aquela que acumulava mais experiência e informação, normalmente liderava a mais nova. Isso não é necessariamente isso. Por exemplo, você é uma pessoa de 25 anos, eu não sei se você só lidera pessoas mais novas do que você. Então não tem mais essa lógica tão delineada, né? A pessoa que tem mais idade, mais experiência, vai liderar uma pessoa mais jovem, menos experiente. O que você tem aprendido sobre estratégias ou mecanismos, ações que têm contribuído para que essas 4 gerações trabalhem de uma maneira mais harmônica, cooperativa e produtiva? Então, o primeiro paradigma, né, e o mais difícil de ser quebrado é realmente esse. Para mim, a maior dificuldade sempre foi não ser vista pela minha idade, mas ser vista pelo meu cérebro e o que eu estou contribuindo dentro daquela companhia. Esse sempre foi o X da questão. Inclusive, recentemente, eu até escrevi um texto que falava sobre isso, sobre eu ter que me vestir como uma pessoa mais velha, sobre eu ter que me portar como uma pessoa mais velha para estabelecer o primeiro diálogo com pessoas que eram mais velhas do que eu mesma, para ali tentar adquirir o respeito. Eu volto a falar que a base de tudo sempre vai ser o respeito.
Então, ok, tem gente de, sei lá, 3 gerações atrás na mesma empresa que eu? Tem, mas essas pessoas, elas convivem fora do ambiente de trabalho também com outras gerações. Por que no ambiente de trabalho isso seria um problema? Eu sempre falo, a escutativa, principalmente para o RH, é o que é mais importante para você estabelecer esse diálogo. O que deixa, o que é a prioridade para os baby boomers, o que é a prioridade para a geração Z, todo mundo ali está trabalhando pela mesma questão. Não é realização profissional, não é nada disso. Todo mundo tem conta para pagar no final do dia. Uhum. Se a gente for falar a verdade nua e crua, é essa a realidade do mundo. De que maneira a gente pode tornar isso menos excruciante? Uhum. É a pergunta que eu sempre faço. De que maneira eu posso fazer com que o ambiente ele não seja um lugar que você tenha ansiedade antes de ir para o lugar? Eu sempre falo para quem é mais velho, me ouve, eu irei te ouvir igualmente, mas realmente me ouve. Assim, eu quero te ouvir, mas eu preciso que você me ouça também. Vem de um lugar de eu respeito há quanto tempo você está aqui, eu respeito tudo que você sabe. Enfim, as pessoas que vieram antes de mim eu respeito demais. E eu tenho muito a aprender com elas. Talvez dessa parte de eu ter me tornado uma pessoa mais serena tenha vindo da tranquilidade que essas pessoas me passaram. Uhum. Só que elas também sabem que o mundo está mudando muito rápido. E nem todo mundo consegue acompanhar essas transformações. Ou seja, se elas não forem ensinadas por alguém que consegue também acompanhar essas transformações, como que elas vão se tornar não obsoletas dentro da companhia? Eu acho que esse tem sido o X da questão. Essas trocas entre as pessoas, trocas respeitosas, mas também um ambiente de trabalho que demonstre e que tenha dentro do seu core organizacional que todo mundo importa, todo mundo é importante. Não tem problema que eu sou a head de RH. Eu sou tão importante quanto um estagiário que começou agora. Uhum. Todo mundo contribui alguma coisa dentro da organização. E já falo, eu sou 100% a favor da organização horizontal. Eu gosto muito do sistema horizontal, porque eu sinto que ele aproxima as pessoas. Uhum. Se a gente fica nessa questão de hierarquia, preso na hierarquia, que nem bancos, que você demora 6 anos para ser promovido, sempre vai existir esse conservadorismo que, a pessoa mais nova, como que ela chegou aqui antes de mim, não sei o quê, não sei o quê. Isso também entra o papel da organização de mostrar que, cara, não é sobre idade, não é sobre competência, é sobre o que você trouxe para dentro da organização que adicionou aqui, porque no final do dia a organização quer que você adicione coisas, que você contribua. Se eu contribuir tanto quanto você, por que eu não posso ocupar a mesma posição que você? Uhum. E, no fundo, agora a gente está encontrando uma resistência menor das gerações anteriores com a Gen Z, eles entendem o porquê para a gente esse equilíbrio com a vida pessoal é tão importante. Uhum. São pessoas que queriam ter visto os filhos crescerem mais de perto, terem acompanhado a infância dos netos, terem tido tempo de fazer uma viagem, às vezes, e de São Paulo para Ubatuba era difícil para essas pessoas. Então, essas pessoas estão entendendo que não é só sobre eu querer farrear depois do meu horário de trabalho, é sobre eu querer colecionar momentos, porque a vida é isso. Se a gente chega lá na ponta e, nossa, trabalhei, consegui o carro, consegui a casa, consegui pagar a faculdade dos filhos, consegui pagar o plano de saúde. Mas o que isso vai importar se você não passou tempo com essas pessoas? Você não vai recuperar o tempo perdido. Então, isso tem sido algo que depois que a Gen Z começou a explicar, a elaborar um pouco melhor sobre o equilíbrio, melhorou a convivência das duas gerações. E eu acredito muito no caos como criatividade. Então, mesmo o conflito intergeracional dentro de uma companhia não é o ideal, não é. Mas o caos, o estranhamento inicial sempre vai ocorrer, porque tudo que é novo assusta, acua as pessoas, né? Uhum. Mas é daí que saem as melhores ideias. É de uma pessoa que está naquela companhia há 50 anos, que conhece todos os processos a fundo, como que cada pessoa pensa, e da minha ideia, que estou chegando fresca com ideia do que está acontecendo no mercado, do que pode
levar a empresa para um próximo nível e etc. É dessas duas pessoas que pode nascer algo incrível e totalmente novo e disruptivo. Então, o que eu tenho visto na minha vivência como recursos humanos tem sido isso. A gente ter que voltar aos primórdios, porque o respeito ele é muito primitivo, né? O respeito ele é primitivo, é um sentimento primitivo da humanidade. Então, você voltar aos primórdios, ao básico, que é respeitar, ouvir o coleguinha. Parece que a gente está sendo alfabetizado de novo. É incrível, mas é isso mesmo. Exatamente. Mas é isso que tem ajudado as organizações também, é a transparência, você estar disposto a isso, não é pegar e falar assim, vou jogar todo mundo aqui, ver o que acontece, não, já não deu certo, porque aquele fulano já brigou com ciclano. Não, uma organização, ela sabe o poder da diversidade. A verdadeira organização que está com... que tem mente que vai chegar mais longe, vamos dizer, ela sabe que é da diversidade que você vai ter o sucesso, porque estimula a criatividade, estimula tudo que você precisa para favorecer um ambiente de uma companhia, ela nasce ali da diversidade. Se for só pessoas iguais, para que eu vou contratar? Não tem função alguma, né? Não é mais uma fábrica, uma linha de produção. Então, isso tem sido primordial no meu ponto de vista, claro. Você trouxe interessante nessa resposta, você trouxe a importância das diferenças e das semelhanças, né? Você começa dizendo que o jovem da geração Z vem com demandas de maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que são necessidades e desejos que pessoas da minha geração também sempre sonharam, mas não tinha muito espaço para que isso pudesse ser dialogado e eventualmente equacionado. Então é como se nesse aspecto a gente se encontra. Porque se a gente está trabalhando ainda, seja com 50, 60 anos, e vocês vêm com essa demanda, a gente também pode ser beneficiado se a gente puder trabalhar juntos nessa direção. Acho que isso é muito importante de ser destacado. E aí eu também queria explorar um pouco algumas diferenças, porque eu venho, como eu te contei no Esquenta, eu venho conversando com pessoas 50 a mais e pessoas 30 a menos, e aprendendo muito, né? São 20 e poucos episódios. Num deles eu entrevistei uma jovem também da sua idade, 25 anos, chamada Manuela Bernardinho, a Manux, que trabalha como UX Researcher. Aí vem os cargos novos, tal, que a gente está aprendendo aqui, nós, geração X. Temos que estudar bastante para entender essas novas funções e novas ocupações que estão existindo por causa da tecnologia. Mas ela tem uma característica, ela tem uma voz de alguém que é de um grupo bem minorizado, porque ela é preta, periférica, nordestina. Então tem um lugar ali de fala diferente, né? Vamos colocar assim. E ela traz uma coisa, fala assim, olha, eu tô feliz, né? Apesar de ser muito jovem, eu tô com um apartamento, eu fico feliz de poder olhar pela janela e ver uma piscina ali embaixo, mesmo que eu não tenha tempo para ver piscina, porque isso para mim é uma conquista. E quando eu estou na organização, eu entendo muitas vezes que a liderança ainda está acostumada a reconhecer pessoas como eu, brincando, tapinha nas costas, elogios. E eu falo, ok, eu aceito isso, mas eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro. Eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para conseguir minha próxima promoção. E é interessante, porque se você olhar uma cultura que ainda está vigente na organização, mas é uma cultura um pouquinho ultrapassada, só para ser um pouco generoso, né? Estou falando um pouquinho, ela é muito baseada na coisa de vista a camisa que tudo dará certo, né? Faça o melhor que você puder pela empresa. Coisas muito subjetivas, muito, assim, que eu não entendo, eu mesmo não entendo, né? Uma hora acontece uma promoção, não, porque realmente a pessoa é muito dedicada, né? E eu sinto que a liderança ainda, essa liderança com mais idade, tem muita dificuldade de tornar, explicitar muito os combinados, né, e o caminho para que as coisas aconteçam, porque ela não viveu isso. E ela não foi preparada para ter essa conversa. E aí eu vejo um conflito grande, né, porque é uma geração que quer conversar abertamente sobre isso. Né, pode conversar sobre vida pessoal e tudo mais, mas quer conversar abertamente o que eu preciso fazer para ter sucesso nessa organização. E vai encontrar um líder que se é um líder com mais idade, tal, que não teve essa experiência. As coisas foram acontecendo e tinha muita coisa, vestia camisa, tem umas frases de efeito que hoje em dia, eu mesmo falo assim, vestir a camisa, somos uma família, né? Isso daí para mim é a pior, eu odeio, eu tenho trauma.
família, eu não posso demitir meu irmão, meu pai, então, filho, como é que faz se eu tiver que demitir o pai? É possível demitir o pai? Claro que pode ser uma empresa familiar, mas, né? Então, Só quem como é que você trabalhou em vê, empresa familiar sabe que o caos que é isso, né? não Mas é? enfim. Então, você percebe essa na sua experiência já, né, na sua forma de ver, são diferenças importantes, né, que você tem eventualmente uma liderança que está mais tempo, que não viveu essa experiência um pouco mais transparente, objetivo em termos de conversa, e eventualmente um jovem que traz isso, é digno, né? Que ele, assim, ele tem esse espaço, é legal que ele traz isso, e não consegue entender exatamente qual que é o caminho das pedras aí, e aí tem uma confusão, talvez um conflito difícil de equacionar, porque é um que vem com uma demanda, o outro que não está preparado para ela. Então, isso que você me falou é uma das maiores causas de turnover que está tendo no mercado atualmente, é por causa de liderança. Eu falei em palestras anteriores e volto a dizer que a liderança ela é a vitrine da cultura da empresa. Se a gente tem uma liderança despreparada, significa que a empresa não está a fim de olhar para aquilo e não está a fim de fornecer as ferramentas necessárias para que essa liderança seja recapacitada. O que eu falo quando você se torna líder, não significa que você chegou no topo do mundo e que você já sabe de tudo e que você não precisa de mais nada, que você não precisa de ser guiado também. E isso, para mim, é um problema das organizações mais tradicionais e conservadoras que não veem que os líderes, eles não são super-heróis, eles precisam de treinamento e requalificação como qualquer outro colaborador. Então, surge o primeiro problema, né? O fato de não ter mapeamento e o olhar necessário, o cuidado necessário com os líderes. Eu confio nele, porque, que nem você falou, a geração X, os baby boomers, era muito sobre a questão de você passar 10, 20, às vezes a vida inteira na mesma empresa, você subia não só por causa de trabalho, mas sim de confiança, de popularidade, às vezes, porque você tem aqueles líderes que a gente fala que é o líder que nunca foi promovido líder, mas que ele lidera as pessoas por habilidade natural. As pessoas olham para aquela pessoa e vêem nele ali um mentor, um guia. E aí, muitas vezes, o que acontecia antigamente era isso. Quando identificava essa pessoa que virava um mentor, opa, tem alguma coisa ali, vamos colocar aqui e ver o que acontece. E aí ficava 20 anos ali e tudo mais. Líder precisa ser treinado. Só digo isso. Não existe melhor embaixador da cultura da empresa do que o líder. É o líder que vai treinar novos líderes. É o líder que vai passar adiante o que ele sabe. Se ele está sabendo, sabe, não está conseguindo se adequar a quem ele lidera, qual é a função daquele líder? Nenhuma. Então, por isso que a gente está vendo uma ascensão muito grande de pessoas da minha idade se tornando líderes cedo. Porque precisa-se de alguém que dialogue com essa geração que eles ainda não decifraram, segundo eles, mas não é difícil decifrar. É porque as gerações anteriores querem fugir de conversas que parecem difíceis, mas são fáceis. Falar o que você quer de mim é uma coisa muito fácil. Mas os líderes não têm nenhum treinamento para fazer isso. Tem líder que até hoje não sabe como dar um feedback, chega a dar feedback. Na minha opinião, calma lá, né? E depois tem turnover na empresa, não sabe o porquê. É a mesma forma que eu chegar e dialogar com alguém que tem mais de 40, 50 anos. Eu não posso dialogar da mesma forma que eu dialogo com meu coleguinha que tem a minha idade. Eu tenho que chegar e explicar. Olha, aconteceu isso e isso. Você pode me contar qual que foi a sua perspectiva? Eu acho que vem muito isso também. Os líderes de antes não queriam entender a perspectiva do outro, era só uma perspectiva unilateral. E isso hoje não funciona, porque a gente tem colaboradores que querem colaborar, não são mais empregados. Né? São pessoas que estão ali querendo colaborar. Então, treinamento, eu diria. Segundo, a geração Z entendeu uma coisa que demorou anos, e isso tem a ver também com os fatores socioeconômicos, históricos que existem no Brasil, de que nada é insubstituível. Eu já vi a minha mãe tem 60 anos,
eu vi uma demissão grotesca que a minha mãe passou. Uma vez que, primeiro, foram sessões e sessões de humilhação. E no final, foi de um desrespeito do tipo, assim, de falar que a pessoa não tinha função mais e etc. Eu já vi demissões, assim, grotescas, mas essa que eu vi da minha mãe me marcou muito. O que acontece com esse tipo de mentalidade é que eles pensavam, uau, que nem eu te falei no nosso esquema, tem empresas aqui e funcionários aqui. E os funcionários aceitavam porque eles precisavam, tinha família, às vezes a família, né, de 12 crianças e etc. Então, Se como eu falei, submetiam, né? se submetiam e a minha mãe, ela me ensinou desde criança, quando o patrão fala, você fica quieta, baixa a orelha, não tenta brigar, porque do patrão você nunca vai ganhar. Ela falava assim para mim, patrão. Eu, da minha natureza de Gen Z, nunca nem dei bola. Você podia ser assim o presidente do Brasil, que eu ia te tratar da mesma forma. E isso é uma característica da Gen Z de olhar para as coisas e falar assim, ok, nós como funcionários, colaboradores, somos substituíveis. Qualquer pessoa pode fazer o que eu faço hoje. É uma verdade triste e inegável? É. Mas as empresas também. Tem 1 milhão de empresas hoje guerreando para fazer uma contratação. Então, esse aspecto contribui para que, tipo, quando a Gen Z começa a se sentir frustrada por essa liderança defasada sem treinamento, ela faz o quê? Sai. E nem precisa sair pelo salário maior, trocar por uma empresa de salário. Não. Se a empresa for transparente e tiver bem claro quais são as políticas dela, já me ganhou ali. Ganhou o pessoal da geração ali. Então, não é difícil você setar expectativas do que você quer uma pessoa. Você faz isso com os diretores da empresa. Por que você não pode fazer isso comigo, que sou a maior interessada? Legal. E agora tem... E até fazer isso com os líderes, né? Para onde o líder pode ir? Não tem, né? É um problema. Eu comentar aqui outro ponto de diferença importante. A geração Z nasce com as redes sociais já fazendo parte da vida e com, então, um grau de exposição que outras gerações não tiveram. Existia uma vida privada e uma vida pública. Hoje tem um colapso, o que é privado e o que é público. É praticamente tudo público, então tem um grau de exposição muito grande. Você mesmo compartilhou, né, na rede que você é neurodiverso, com diagnóstico de TDAH e autismo. Então, eu tenho, né, assim, queria explorar um pouco esse tema. Por que você sentiu necessidade de compartilhar essa condição e de que maneira o fato de você ter essa condição te ajuda, porque toda condição ajuda, e toda condição também atrapalha? Como é que você, na sua forma de liderar, na sua forma de fazer o seu trabalho? Bom, era uma questão que eu vinha lutando a minha vida inteira, internamente. Até eu falo isso com muita frequência, mas a verdade, eu me sentia um alienígena. E bullying, e rolava o bullying, e etc. E existia tanto uma cobrança, uma autocobrança da minha parte de, ok, já que eu não sou X e Y, melhor eu ser Z, mas eu ser muito Z. Assim, então, quando eu era aluna, eu podia não ser a pessoa mais bonita da sala, eu podia ser a mais chata da sala, no caso, que era sempre o que eu era taxada, mas todo mundo me procurava na véspera da prova. Por quê? Porque eu era também a melhor aluna da sala. Então, eu meio que compensava as faltas em outras coisas. O problema disso, que na minha vida adulta começou a rolar também. Eu virei uma workaholic de carteirinha, porque eu hiper mega performava quando outras pessoas não conseguiam performar metade do que eu performava. Mas por quê? Era uma válvula de escape para eu não me sentir um alienígena. Quando eu resolvi, eu passei uns anos me debatendo, tentando entender o que tinha de errado comigo. Vinha, sabe, muitas perguntas na minha mente. Eu tinha passado por 2 diagnósticos errados anteriormente e, graças ao meu trabalho, eu tive condições de sair do interior para vir para a capital, e aí eu tive acesso a profissionais realmente, assim, ímpares nessa questão. E aí me falaram assim, tenta de novo, só mais uma última vez. Porque se você tem essa desconfiança, se você sente que tá errado, é porque tá. Normalmente tá. Fui.
Foram 2 meses até eu conseguir fechar tudo, e depois ainda teve psiquiatra, etc. Mas sabe aquele momento que, assim, não mudou minha vida. Eu era autista desde o momento que eu nasci e continuo sendo agora. Uhum. Mas foi um momento que as algemas invisíveis que estavam sobre mim saíram, quebraram. E aí eu falei, tá tudo bem. Eu sou diferente, agora eu sei que eu sou diferente e não é porque eu quero. O que eu faço a partir de agora? Então eu comecei a entender que quando eu era recrutadora e eu não conseguia fazer 10 entrevistas por dia, não era porque eu tinha incapacidade, era Uhum. porque me dava ressaca social Uhum. e aquilo consumia a minha saúde mental e era, assim, burnout na certa. Uhum. Só que eu podia não ser a hiper performance de entrevista, mas eu sou uma ótima líder, eu sou uma pessoa que em conhecimento técnico e treinamento de outras pessoas me dou muito bem fazendo isso, estratégias organizacionais, então às vezes você sabe que você vai perder de um lado, mas você também vai ganhar do outro. E aí eu parei de me cobrar para consertar as fraquezas que eu via e comecei a me adaptar a elas. Então, Uhum. beleza, eu não vou ser igual uma pessoa neurotípica, holística e conseguir ter 10 entrevistas por dia, mas eu consigo 4 pausadas. Uhum. Vamos a partir daí. E eu comecei também a ter diálogo com quem eu trabalho sobre, falando: olha, é o seguinte, eu posso fazer X, Y, Z aqui, e você pegar mais entrevistas no meu lugar e eu faço essa parte que você tem dificuldade. Então foi assim que eu fui me movendo, né? Uhum. E isso foi muito importante. Se conhecer faz com que você saiba aonde você quer estar, como você quer estar, com quem você quer estar, aonde você quer chegar. Tipo, essas coisas são hiper mega importantes. Uhum. E eu quis compartilhar com a minha rede, porque, como eu falei desde o início, eu sempre fui brutalmente honesta, e isso não se deve ao autismo, tá? Na Uhum. verdade, é a minha personalidade realmente, porque depois você entra, é o autismo ou é a minha personalidade? É o autismo. Você fica fragmentada tentando Uhum. descobrir o que é o que não é. E eu quis compartilhar com a minha rede porque pessoas que estão diagnosticadas tardiamente na vida adulta, elas sofrem muito, é um alto grau de sofrimento. Tanto é que a expectativa de vida de um autista é muito menor do que uma pessoa neurotípica, porque, né, desenvolve comorbidades, como depressão, que eu já tinha contado para minha rede que eu tinha, e etc. E também uma forma de protesto, de dizer para a comunidade científica olhar para as mulheres autistas, para as mulheres neurodiversas, porque a sociedade científica tem todo um manual pautado em estudos de homens. Então, Uhum. Só não sabia disso. o meu intuito foi dar a visibilidade de que nós, mulheres neurodiversas, existimos e também precisamos ser estudadas a fundo para que o diagnóstico seja mais fácil, para que a gente não chegue na nossa vida adulta traumatizada, Uhum. chegue na nossa vida adulta com tantas cicatrizes, com tantas dores. Então, esse foi meu intuito, e também de mostrar, ok, eu descobri que eu sou autista aos meus 23 anos. Isso muda alguma coisa na minha trajetória? Absolutamente não. No meu trabalho, falaram, parabéns, e seguimos normal. E foi isso. E todo mundo às vezes pergunta, e aí, por causa de mim, um ou outro foi descobrindo que também tinha alguma outra coisa. Então, esse tipo de ambiente que te acolhe e entende as suas necessidades, porque, assim, para mim, eu não é que eu não tenho falta de habilidade, mas é que algumas habilidades realmente falto com elas, eu tenho uma dificuldade, em outras eu sou super lá em cima. Uhum. Para que eles vão focar naquelas? Não faz sentido. Coloca alguém que é super performa nisso aqui também, para a gente ficar nivelado. Então, Uhum. essa foi a perspectiva, e eu recebo tantos relatos diários de pessoas falando assim, cara, graças a você eu fui procurar ajuda, graças a você eu vi que estava tudo bem, eu falar sobre o meu diagnóstico, graças a Uhum. você eu consegui o meu diagnóstico, porque eu nem fazia ideia, e aí quando eu li seus posts eu falei, pera, é que eu estou me identificando muito. Então isso é o impacto que causa, e eu espero levar para dentro das empresas esse impacto, essa conversa sobre
diversidade e sobre como as pessoas, assim, eu não preciso ser tratada com uma salinha especial, nem nada do tipo, eu preciso ser tratada com respeito como todas as outras pessoas. Uhum. E isso não é motivo para você diminuir meu salário ou acreditar que eu não posso chegar a um cargo de liderança. Até porque, independente de ser uma pessoa neurotípica ou não neurotípica, todo mundo tem aquilo que é mais confortável em fazer e aquilo que não é tão confortável em fazer. Né? Então, essa é uma conversa que, na verdade, deveria ajudar todas as pessoas a ter. Né? Poder explicitar exatamente aquilo que é a sua potência e aquilo que não é a sua potência. A gente nunca vai ser bom em tudo. Então, quando você abre caminho por uma questão de necessidade, ou seja, tornando mais claros esses combinados, você também ajuda pessoas que não têm, eventualmente, nenhuma neurotipicidade a poder também, de alguma forma, se colocar de uma maneira mais explícita, mais clara, e poder estabelecer combinados que realmente favoreçam que as potências apareçam e que não precisem ficar na falta, no gap, na exigência. Mas você está escrevendo super bem, mas eu quero que você fale super bem. Né? Mas eu não sou uma pessoa de palestra, eu sou uma pessoa de escrita. Não, mas você tem que falar super bem. Então, acho que essa cobrança também ajuda, né? ou esse espaço de conversa que você abre, a partir da sua própria história, ajuda a combater um outro padrão que eu observo muito nas organizações, que eu chamo de o padrão do super-heroísmo. Que é que você tem que ser bom em tudo, você tem que resolver tudo sozinho, você tem que dar conta, etc. Tal, que, obviamente, não cabe mais nas organizações, seja para mais jovens ou para mais velhos. E falando desse padrão, né, a geração Z cresceu num ambiente de alta velocidade, volatilidade, alta ansiedade, alta exposição, como a gente falou. Né? Exatamente. E aí a pergunta assim, como equilibrar tudo isso com construção de carreira, paciência e saúde mental? Como é que... E tanto você como uma pessoa que está vivendo isso, da geração Z, mas também como um RH, né? Você tem esses dois lados, né? Você olha para uma pessoa que é afetada por tudo isso, mas uma pessoa de recursos humanos que também ajuda outras pessoas que estão vivendo esses dilemas a encontrar, né, como conselheira, como influenciadora, como orientadora, outros caminhos de equilíbrio entre esses dois lugares que às vezes geram uma angústia, provavelmente uma ansiedade difícil de ser trabalhada, né? Primeiro de tudo, é impossível você estar bem, 100% bem. É uma coisa que eu falo para as pessoas. Ótimo. Alguma coisa na sua vida vai estar errada e você não está atrasado por causa disso. A gente vive numa sociedade que tudo aconteça muito rápido naquele instante, porque as informações chegam em milésimos de segundos, mas a vida não é assim. A vida ela é uma construção, é um tijolo por dia e às vezes alguém vai vir e vai marretar o seu tijolo e você vai ter que começar de novo. É o que eu falo para todo mundo. Então, essa cobrança, porque a gente, que nem eu falo, as redes sociais atrapalham a gente nesse aspecto em que existe uma obrigação quase que explícita de você estar bem sempre, porque é o que mostram, e é esse o problema. Por isso que eu comecei a mostrar que não, eu não estou bem o tempo inteiro, eu sou super bem sucedida, super de bem com a minha carreira, mas tem momentos que eu também dou uma enlouquecida, tem momentos que eu não estou bem, tem momentos que eu penso em largar tudo como qualquer outra pessoa. E é esse tipo de conteúdo também que a gente tem que olhar. Não é só o conteúdo que nos apresenta a fábula, é o conteúdo que também nos apresenta uma identificação com a nossa realidade. Eu adquiri o hábito de fazer detox de redes sociais, para ser honesta com você. Como é que você faz isso? E como é que qual é a sua estratégia? Conta pra gente, nos ensine. Minha estratégia número 1 é o autismo, né? Porque me dá ressaca. E aí, o que você faz quando você tem ressaca? Você não responde ninguém, você não consegue dialogar. Então, eu aprendi a me conhecer e respeitar estes momentos. Vi que eu tive um dia muito agitado, não vou ficar fazendo scroll do meu feed no Instagram, porque aquilo vai hiperventilar o meu cérebro e aí vai vir a crise de ansiedade. Eu gosto de, no final de semana, pegar, ler um livro, deixar o celular no modo avião, assistir série, às vezes dar uma viajada, sabe? Passar tempo com os amigos. Uma coisa que eu aboli quando eu tô com meus amigos, eu não mexo no celular. Vamos tirar uma foto? Tira com o seu celular, porque eu não vou pegar o meu, não. Eu já falo isso.
Então, é realmente estar presente, não ir num lugar, é estar presente, que a gente não sabe mais olhar no olho, a gente não sabe mais ter um diálogo, ter conversa, e a gente não sabe mais ir num bar sem a gente tirar foto dentro do bar. Nossa. É essa a questão. Então, a primeira coisa é ver quantas horas você está passando em redes sociais e com tela e tenta perceber se não está demais isso, porque é muito estimulante para as ondas cerebrais. E isso causa ansiedade. A gente fala que existem os tripés. Vários filósofos e sociólogos falam dos tripés que tem para o ser humano ficar bem, que é o financeiro, que é a escola, que é a família, que é a religião e etc. Importante a gente saber que às vezes um desses tripés não vai estar bem, ou às vezes dois desses tripés não estarão bem. E isso não apaga que os outros estão bons. Então, tentar olhar também o que está bom, o lado bom da nossa vida precisa ser observado, as conquistas precisam ser comemoradas também. Não entrar nesse poço de tipo, nossa, minha vida dá tudo errado porque dois dos seus tripés deram errado. Que era algo que eu fazia muito, de ficar, nossa... Focar no que não está bem e esquecer as coisas que estão bem, estão te ajudando de alguma forma, como âncoras positivas, né, a sustentar esse momento que não é que está tudo bem, entendi. Exato, você precisa achar o seu centro de equilíbrio, o que te traz para cima quando as coisas estão obscuras para você. Não é só ficar ali se afundando cada vez mais. E uma coisa que eu falei para muitas pessoas que são mais velhas que eu saiba quando se retirar. Você não precisa ficar aturando um monte de coisa, não. Quem disse isso para você não está aqui para aturar atualmente. Normalmente é isso. Então, se aquele trabalho não te faz feliz, não fica insistindo. Você já tentou de tudo para consertar. Vamos dar uma olhada no mercado de novo? Vamos procurar o que te deixa um pouco mais confortável, porque sempre vai ter um desconforto. Sempre o trabalho vai dar uma dorzinha de cabeça. Foi o cliente, foi o colega do fundo, foi o chefe, enfim, você vai ter dor de cabeça. Quem não tem dor de cabeça em ambiente de trabalho, não trabalha ou é filho do dono. É o que eu falo normalmente. Então, tirar essas expectativas irrealistas da sua lista. É importante. Olhar para essas coisas e falar, poxa, até que eu não estou tão ruim assim, até que eu caminhei legal, vamos respirar fundo, vamos seguir. Tem que saber quando retirar isso, se retirar de amizade que não te faz bem, trabalho que não te faz bem, aquele primo que é inconveniente, que você não precisa mais ficar convivendo, você convive porque todas essas coisas é uma dificuldade das outras gerações de fazer. Geração Z não, a gente é assim. É meio que, ok, você tá me fazendo mal, você tá tóxico, esse lugar tá tóxico, vou me retirar. É uma coisa óbvia, você não vai ficar ali dando murro em ponto de faca, como dizia minha mãe, né? Sofrendo à toa se você pode sair dali. Então, se retire, fique longe das telas, tente ler, tente passar tempo com as pessoas que te fazem bem, que te recarregam, fazer coisas que façam sentido. Não deixe o trabalho ser o centro da sua vida. Então, assim, chegou 5 horas, 6 horas na sexta-feira, desliga, de verdade. Eu sou assim, se eu sair de férias, eu desinstalo tudo no meu celular. Eu meio que não tô nem aí. Ah, mas você tem cargo alto. Poxa, você teve quase 365 dias no ano para me contatar. Você vai me contatar nos 15 dias que eu tirei. Ótimo essa conversa, né? Pô, justo agora, né? Agora é minha vez de desligar um pouquinho. Sempre é urgente. Eu não sou urgente, você não é urgente, você se cuidar não é urgente. Não fazer nada, quando você pensa, nossa, eu tô sendo improdutivo, não tô fazendo nada. Fazer nada também é fazer algo, só que é fazer algo por você. Às vezes a gente precisa ficar sem fazer nada. E é totalmente aceitável. Então, essas coisas, como pessoa que vive isso, essa realidade, como RH, é o que eu tenho falado. Galera, terapia, hobbies, academia ou, sei lá, qualquer outro exercício físico, não ficar o dia inteiro bitolado no trabalho, sonhando com o trabalho, diminuir a exposição de tela, passar tempo com as pessoas, viajar. Ah, Letícia, não tem dinheiro para viajar. Passeia com o cachorro no quarteirão. Qualquer coisa, menos ficar só fazendo uma coisa só. Sensacional. Agora, conversa boa, o tempo voa, até rima, né? A gente está
chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa, infelizmente, porque eu ficaria aqui horas com você, estou adorando conversar e te escutar e aprendendo muito. Mas eu quero fazer uma última pergunta para a gente poder fechar aqui a nossa conversa, o nosso papo. Me impressionou, assim como esse processo, nessa jornada de autoconhecimento, te permitiu e te permite potencializar aquilo que realmente você sabe que você é muito boa e estabelecer limites para aquilo que você sabe que não te faz bem. Então, sim, ficou bem marcado isso para mim. Eu fico muito feliz de conhecer uma pessoa tão jovem já com essa consciência, como é importante o processo de autoconhecimento, né? Como foi essa jornada, como ela foi libertadora e potencializadora dos seus talentos. Então, eu queria reconhecer isso. E desde esse lugar, então, a minha última pergunta aqui para a nossa conversa, para esse episódio, se você pensa nisso, qual seria talvez o legado que você gostaria de ajudar a construir no mundo do trabalho, como profissional de RH, como uma influenciadora, como alguém que de alguma forma afeta a vida de muitas pessoas com sua própria história, tal? Como é que no futuro você gostaria de ser lembrada neste lugar que você está começando a construir agora, já tem pelo menos uma jornada inicialmente construída? Eu falo que é até o que um legado primitivo. A palavra é recursos humanos. Eu quero ser lembrada por ter sido humana, por ter errado e ter assumido o meu erro, e por ter feito coisas pelas pessoas para que melhorasse a qualidade de vida delas, para que possibilitasse elas a chegarem em lugares que elas nunca acreditaram que elas fossem chegar. Então, para mim, pelo menos pela minha história de vida, eu nunca acreditei que eu pudesse chegar ao lugar que eu cheguei. E hoje ainda eu vivo um momento surrealista de desconectar um pouco do que eu vivi e que eu estou vivendo agora, mas não vou falar também que acredito em meritocracia, porque se fosse assim o mundo estava incrível, cheio de pessoas incríveis no topo e etc. Mas esse é o legado que eu quero deixar, que você é capaz de fazer aquilo que você colocar na sua mente, que não tem limite para onde você pode chegar, quem vai estabelecer o limite é você. E para os profissionais de recursos humanos, convidar a parar de olhar as pessoas só como recursos e ver como humanos, que é isso que está faltando na nossa sociedade, uma sociedade que está ficando cada vez mais robótica, cada vez mais artificial, cada vez mais ligada no que o outro sente, na importância do outro, da conexão com os outros, olhar para as pessoas novamente e entender qual que é o impacto dessas pessoas na organização e qual é o impacto da organização na vida dessas pessoas, porque o lucro, ele é substituível, ao contrário do que muitos dizem. O lucro, ele é, sim, substituível. Eu, como RH, jamais me perdoaria se alguém perdesse a vida e etc., e eu tivesse tido a oportunidade de prevenir que isso acontecesse. E a gente está vivendo uma era de burnout, uma era em que as pessoas elas se sentem perdidas, que elas se sentem sem objetivos, que elas se sentem que estão ali apenas para o que eu falei, apenas para ganhar o dinheiro e fazer a compra no mercado. Então, a gente tem que olhar cada vez mais para isso e tem que colocar as pessoas no centro da experiência, não é só na matéria de organização, mas qual que é a experiência do ser humano, né? O que faz da gente ser humano? Eu acho que o meu legado é alguém que falhou, alguém que levantou, que caiu várias vezes, alguém que teve muitos acertos também, que fez coisas incríveis, que as pessoas duvidaram que ia conseguir fazer, mas alguém que no final do dia está sempre ali tentando defender o direito das pessoas, às vezes meramente de existir, mas de existir como elas mesmas, sem máscara corporativa, sem todas aquelas coisas que era modinha ali em 1930, mas agora a sociedade está diferente, e alguém que deu o pontapé inicial para uma mudança do RH. RH não é coisa de velho, que nem as pessoas falam, RH é coisa de velho. Não, é coisa de gente jovem também, é coisa de gente que está em meia idade, qualquer idade é do RH também, porque é a nossa responsabilidade garantir um bom ambiente, um bem-estar,
não só cuidar das pessoas, né, mas dar condições para que elas sejam a melhor versão delas mesmas dentro daquele ambiente. E é isso. Nossa, Letícia, eu te agradeço muito pela conversa super transparente e inspiradora. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez. E agradeço também a todos os espectadores que nos acompanharam aqui em mais um episódio do Age Free World. Como vocês sabem, é um movimento que visa combater o etarismo praticado contra todas as idades e não só contra os mais velhos. Falando nisso, no próximo episódio, eu vou entrevistar uma pessoa que pode ser a Letícia amanhã. Olha só, né? Uma pessoa com 60 a mais, se a gente vai 40 anos para frente, que também fez carreira no RH, só que ela já fez há bastante tempo, e se tornou uma das maiores influenciadoras do LinkedIn, com mais de 720 mil seguidores. Olha o futuro da Letícia aí, diferente com certeza, mas uma pessoa também super inspiradora, uma mulher super inspiradora, que vai estar com a gente no próximo episódio. Então, mais uma vez, obrigado, querida, foi um prazer. Foi um prazer. E a todo mundo, até breve. Até mais. Tchau, tchau.